Boas pessoal, muito bom dia, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, aqui diretamente de Caldas da Rainha, estamos na antiga Praça do Peixe. E se você quer conhecer Caldas da Rainha, não deixe de fazer comigo o tour de morador aqui em Caldas da Rainha, um tour para você conhecer a cidade como morador, toda a região de Caldas, as praias e também a cidade, tá? Então fica aqui o convite e também, importante, se você curte o canal, não esqueça de ajudar o canal, dê o seu gosto e partilha o vídeo, tá? Vamos falar o seguinte, pessoal, olha só, o que é que difere você viver numa cidade como Caldas da Rainha, com mais ou menos 50 mil habitantes, e você viver em Lisboa? Muita gente faz essa comparação, André, o que é melhor, o que é pior, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Quem fala Lisboa, fala Porto, estou falando de grandes cidades, estou falando diferença de preço, qualidade de vida em relação às grandes cidades. O primeiro ponto que se destaca, obviamente, é o preço do aluguel ou o preço da compra do imóvel. Enquanto, por exemplo, que em Lisboa um T3, né, vai custar, um T3 num bairro bom, vai custar mais ou menos, no mínimo, entre 350 a meio milhão de euros. Estou falando de um preço médio-baixo, nem estou falando dos preços dos bairros melhores, né, que aí já parte para 600, 700 mil euros. Aqui em Caldas da Rainha você consegue comprar um imóvel, um T3, a partir dos 300 mil euros novo, e imóveis em condomínio fechado, com piscina, como nós temos aqui, um apartamento T3 para 450 mil euros, sendo que qualquer imóvel desse pode ser financiado, tá? Então, veja, nós estamos falando aí de mais ou menos, pelo menos 200 mil euros de diferença, o que numa parcela mensal, obviamente, faz uma grande diferença. Então, a primeira coisa que se destaca é isso, sendo que no Porto os preços são relativamente mais baratos que Lisboa, comparando com grandes cidades. Então, o preço do imóvel vai pesar no seu bolso. O aluguel também. Enquanto que aqui em Caldas você consegue um aluguel de um bom T3 a partir dos 800, 900 euros, em Lisboa, num bairro médio, médio bom, você vai pagar 1.300, 1.500 até 2.000 euros por mês para viver em Lisboa e Porto. Isso também são 40%, 50%, 60% a mais, o que no percurso de 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, vai impactar o seu orçamento, ok? Lembrando que em Portugal o salário médio é 1.500 euros, médio. Se você está pagando 1.500 de aluguel, 1.300 é metade. Vamos falar de uma família, obviamente, né? Um casal, cada um ganha 1.300, 1.500. Se você paga 1.300 de aluguel, isso já impacta muito na sua qualidade de vida, tá? Então, o preço da moradia impacta muito, é uma grande diferença entre você viver em Lisboa e você viver em cidades como Caldas da Rainha. Estou dando Caldas como exemplo, mas poderia dar aqui provavelmente muitas cidades parecidas, ok? Outra coisa que muitos me perguntam, André, comer é muito mais barato? Vamos lá, pessoal, tudo que nós estamos falando de supermercado, quando você fala, ó, eu vou comprar no Continente em Lisboa e vou comprar no Continente em Caldas da Rainha, em termos de produtos industrializados, vamos dizer assim, o preço é exatamente igual. O arroz que você compra em Lisboa é o mesmo arroz no Continente ou no mercado que você compra em Caldas da Rainha. O que é que pode mudar aqui? Eventualmente o preço do peixe. Aliás, nós estamos aqui na antiga Praça do Peixe, que agora passou para o outro lado. Realmente você pode conseguir aqui, quem utiliza muito peixe, marisco, etc. Essas regiões costumam ser mais baratas. Carne também ligeiramente mais barato, mas de forma geral, o supermercado você vai encontrar um preço muito parecido, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam, André, eletricidade, água, luz, gás, etc. Pessoal, como quase todos os países desenvolvidos, existe muita concorrência. Então você tem aqui várias empresas, no caso da água é só uma, mas no caso da luz e gás você tem várias empresas que fornecem esse serviço e a concorrência é muito grande, muito acirrada, né? Então os preços são mais ou menos muito parecidos. A água não acho caro, eu gasto mais ou menos para 3 pessoas a volta de 25 euros por mês, às vezes 30, às vezes 22, então não é assim tão caro. Nós sabemos que a tendência do preço da água é subir, a água está se tornando, infelizmente, um bem muito escasso
e já fui avisado que tanto a Espanha agora já fizeram uma alteração de preço e Portugal possivelmente vai acontecer. Eu acho que gradualmente eles vão dificultando e subindo o preço. Agora no Algarve, para quem não sabe, estão com dificuldade com água, muitas coisas como lavar o carro, por exemplo, foram proibidas, então é possível que nos próximos anos o preço da água suba, mas para já temos só uma empresa de água para cada concelho, para cada cidade, tá bom? O gás e eletricidade pode contar aí mais ou menos entre luz e gás, entre 60, 70 a 80 euros por mês você vai gastar. E aí é muito parecido, o preço não tem uma grande diferença de luz, né, de Lisboa, o Porto, para Caldas da Rainha e outras cidades pequenas, ok? A mesma coisa acontece com os preços relativos a condomínio. Por exemplo, um condomínio, se o prédio for muito parecido, tiver a mesma dinâmica de orçamento, por exemplo, o que encarece muito um prédio, um apartamento, né, um condomínio? É aqueles prédios que têm 2 elevadores. O elevador encarece muito mensalmente o condomínio. Então, se você tem um prédio muito parecido em Lisboa, com um prédio muito parecido em Caldas da Rainha, se eles forem parecidos, o condomínio é praticamente igual, tá? Eu sei que no Brasil, se o imóvel está em São Paulo, num bairro em Moema, né, e o imóvel está numa cidade pequena, é muito mais barato. Não, aqui não acontece isso e os preços são muito próximos. Então, eu diria que basicamente o que você tem que estar muito atento, né, é essas contas gerais, internet, telefone, supermercado, a escola eu vou falar já, mas a escola pública também, os preços são iguais ou muito parecidos. Então, de forma geral, o que vai modificar aqui? Vai modificar, o plano de saúde, por exemplo, é igual no país todo, tá? O que vai modificar? Moradia. Qual é um outro ponto que pode sim ficar muito mais caro, o dobro do preço? Escola particular. Enquanto que você tem escolas em Lisboa, que eu digo Lisboa, Oeiras, Cascais, né, aquela região de Lisboa, você tem escolas custando no mínimo 550 euros por mês e pode chegar a 1.000, né, Salesianos e outras escolas assim, 700, 800, 1.000 euros por mês. Aqui em Caldas da Rainha você consegue, Caldas da Rainha e outras regiões aqui à volta, você consegue uma escola particular, média, boa, vamos dizer assim, boa, à volta dos 350 euros por mês, né? O que é basicamente quase metade do preço, tá bom? Então são 2 pontos que você deve levar em consideração quando você faz o seu orçamento, tá? Uma coisa importante, eu fiz uma live recentemente, eu vou deixar aqui embaixo o link, falando sobre esses aspectos e como é que você organiza a sua estrutura, o seu orçamento para Portugal. Então vou deixar aqui embaixo. Eu não consegui concluir todos os conteúdos porque é muita coisa para falar, então eu combinei com o pessoal do canal, na próxima live, que é sempre aos domingos, 19h30, nós vamos voltar a terminar esse aspecto. Ficou aqui alguns pontos para ser colocados, mas eu acho muito interessante você ver essa live, porque muita gente pergunta coisas e eu vou respondendo de acordo com o aspecto familiar, tá? Então está aqui embaixo o link para você dar uma olhada e volto a convidá-lo, se você vier a Portugal e quiser conhecer Lisboa, região de Lisboa, Cascais, Oeiras, Caldas da Rainha, aqui à volta, Leiria, quiser fazer um tour de morador, estou aqui disponível. E se quiser conhecer a nossa oferta de imóveis para essas regiões, também está aqui embaixo o meu contato, dá um toque, André, quero comprar um imóvel em Portugal, quero financiar, quero me preparar para chegar em Portugal já com um imóvel comprado, então dá um toque aqui que a gente vai te ajudar a concretizar esse seu sonho, tá bom? Lembrando que nesse momento, sem dúvida nenhuma, você pode fazer aí todas as suas pesquisas, comprar um imóvel em Portugal é muito mais interessante, até financiado, do que você alugar o imóvel, que fica muito mais caro, é um dinheiro jogado fora e agora os juros bancários estão diminuindo em Portugal, estamos aqui à volta dos 3%, vai reduzir para quase 2%, por isso é um momento muito interessante para você investir aqui em Portugal, tá certo? Obrigado pessoal, um grande abraço, não esqueça de deixar seu like e partilhar esse vídeo, tá bom? Um abraço, valeu!